Hoje a gente vai falar sobre startup. Esse tema que está tão em evidência, capa de revista, matéria no Fantástico. E muita gente ainda está sem saber o que é e perdendo a oportunidade também. Senta aí, galera. E esse controle significa muito para a palavra startup. Como que você começa um jogo? Você aperta que tecla? Você aperta Start, que significa começar, iniciar. Então startup é isso, é a união de duas palavras chamada começo e up, que é crescimento, startup. O que quer dizer isso? Algo que está muito incipiente, algo que está começando, mas que tem um grande potencial de crescimento. Assim como Facebook e Google ganharam um grande mercado em pouco tempo, startup também pode ser uma ideia que você tem e você está disposto a colocar isso para ganhar dinheiro no mercado. Então esse vai ser o nosso bate-papo de hoje, como iniciar um projeto inovador. Então, geralmente o empreendedor é assim, ele tem uma boa ideia, ele acha que é uma boa ideia, e ele vai lá e não conta para ninguém. Então quando a gente está falando de programadores, como a gente está falando de internet, geralmente o cara já sabe como fazer, né? Ele já sabe como codar, e aí os dedinhos ficam coçando, né? Pô, eu quero fazer um site de compra coletiva, e aí ele já parte para fazer, e não conta isso para ninguém, nem para a mãe dele. Só se a mãe dele desconfiar porque que ele está ficando muito preso no quarto. Aí ele conta. Terceiro passo, ele coda localmente lá e lança o produto. Pá, subi, www, agora não tem como ninguém mais me copiar. E aí, magicamente, os clientes aparecem. Um monte de cliente começa a entrar no seu site, no seu produto, naquele compra coletiva que você acha lindo. E aí você vira o Zuckerberg, tem dinheiro, sucesso, carros, mulheres japonesas, enfim. Tudo isso que o Zuckerberg tem hoje. Mané, se você está fazendo isso, cara, você está fazendo muito errado. Porque não é assim que funciona. Empreender é um processo muito diferente, é um processo quase que experimental. Quando eu estou falando de internet, eu tenho que testar, ir, voltar. Então você parte de um processo inverso do empreender tradicional. Você quer ver como que dá para fazer isso também na parte offline? Como você sabe se na sua rua ou no seu bairro precisa de uma padaria? Você precisa criar toda aquela estrutura gigante, contratar funcionário, colocar uma fachada e aí assobia para todo mundo, venham, agora tem uma padaria? Você pode começar diferente, você pode começar dentro da sua casa, começa com uma plaquinha, vende pão. Isso é a tendência de quem é inteligente, de quem cresce de uma maneira assertiva. Então eu já cansei de ver conveniências perto da minha casa, que o cara vai lá e monta aquela fachada que brilha assim, que acende, pisca à noite. Aí dá um mês o cara falha, o cara quebra. Justamente porque ele não fez isso, ele não testou, experimentou e viu se realmente tinha gente para pagar o que ele queria fazer. Por isso que a gente fala que startup é uma organização de experimentar. E ali tá as duas coisas que eu queria que vocês aprendessem dentro dessa palestra, que é quando você cria, você experimenta. Quando você cria, você experimenta. Então se você criou, experimentou alguma coisa que resolve o problema de um conjunto de pessoas, esse conjunto de pessoas pode ser desde os universitários da sua faculdade, as pessoas que estão no seu bairro, as pessoas que têm acesso à internet, querem comprar, querem fazer alguma coisa, você está no caminho certo, porque isso é uma startup. E startup, geralmente, a gente tem um grupo de pessoas, tá aí os dois sócios que criaram o Dropbox, esse grupo de pessoas está procurando um modelo de negócio. Então isso hoje é o que a gente está usando quando eu falo de empreendedorismo. Não tem aquela parada de plano de negócio que vai demorar um ano para ser feito. Você faz um modelo de negócio, que é basicamente a forma que você troca o serviço que você tem pelo dinheiro que está no bolso do seu cliente. Então essa maneira de fazer uma troca é o que hoje resulta em sucesso ou fracasso dentro de uma startup. Qual é o modelo de negócio do Google, gente? Publicidade. É o bom e velho Eduardo. Alguém conhece o Eduardo? Chama AdWords. Aí quando você fala rápido assim, abrasileirado, é o Edwards. Então o Edwards é o melhor vendedor que você pode ter na sua empresa, com o seu produto, com o seu serviço, seu site, seu joguinho, é o Edwards, porque é o Google. É o Google fazendo o papel de vendedor para você. Então o modelo de negócio do Google é basicamente parecido com o modelo de recarga de celular. Você tem um celular pré-pago, e aí você vai lá e coloca R$10 de crédito. Você fala 1 minuto, debita R$1. Fala 1 minuto, debita R$1. Basicamente é assim que o Google funciona. Eu sou o dono da floricultura, que quer aparecer ali naquelas propagandas do Google, quando alguém escrever flores para minha esposa, flores para minha mulher, floricultura em Campo Grande, e aí vai exibir esse anúncio. Mas eu só vou pagar se alguém clicar. Então é uma publicidade justa, diferente de um panfleto
que você nem sabe se o cara viu, se vai ligar, de um outdoor que está lá, a exposição, eu nem sei se as pessoas que realmente procuram aquele meu produto e serviço vão ver. Então o Google direciona isso. A partir do momento que você clicar, debita alguns centavos da sua conta lá. Então isso funciona e esse é o modelo de troca do Google, esse é o modelo de negócios do Google. Então basicamente é a forma que você troca o dinheiro do seu cliente com o produto que você oferece, o serviço que você oferece ali. Tem alguns produtos que você primeiro oferece uma degustação, que é o free, né, que a gente chama de modelo freemium, que aí você tem até algumas funcionalidades de graça, depois se você quiser mais, você me paga. Então, basicamente é isso que o Dropbox faz. 2 GB de tamanho, quando você ultrapassar os 2 GB, você pode assinar uma conta paga. Esse grupo de pessoas que está buscando um modelo de negócio, eles também buscam algo repetível. O que é algo repetível? Presta sua garrafinha aqui. Eu consigo pegar a garrafinha dessa menina aqui e vender ela para ele e para ela de novo? Consigo vender para todo mundo essa mesma garrafa? Só se eu cortar, né? Mas daí não vai ser mais uma garrafa, né? Vai ser um plástico. Então isso não é um modelo de negócios repetível. Eu não consigo vender o mesmo produto várias vezes. O que eu consigo fazer quando o assunto... Obrigado. Quando o assunto é software, quando o assunto é online, quando eu tenho uma base de um produto, por exemplo, um e-book. Eu fui lá e fiz todo o esforço uma vez, escrevi aquele livro e agora eu disponibilizei ele online. E agora não vai fazer diferença para mim de custo, de vender, de fabricar o mesmo e-book se uma pessoa baixar ou se 1000 pessoas baixarem. Então essa é a diferença de um produto repetível, de um produto que eu consigo repetir e ganhar dinheiro com ele várias vezes sem ter que fazer o mesmo produto. Então isso não consegue fazer com uma padaria, com qualquer produto físico, você não consegue fazer isso. E esse modelo de negócio que eu busco também tem que ser escalável. Então para você saber se você está no caminho certo de ser uma startup ou não, faça essa pergunta para você. Meu produto é escalável? Ou seja, eu consigo vender mais sem elevar o meu custo? Uma padaria consegue ser escalável? Ah, mas tem padarias aí que tem franquias de 20 lojas no Brasil todo. Não quer dizer que é escalável. Porque se eu tenho uma padaria hoje que atende 100 pessoas e eu quiser a partir de amanhã atender 1000 pessoas, o que eu tenho que fazer? Investir. Investir em quê? Eu consigo colocar no mesmo lugar, numa padaria, 100 pessoas e 1000 pessoas? Não. Então eu tenho que aumentar minha loja. Eu consigo vender os mesmos pães que eu tinha para 100 pessoas para 1000? Não. Então eu tenho que aumentar minha matéria-prima, eu tenho que aumentar a minha mão de obra, que é contratar mais funcionários. Então eu não consigo fazer com que uma padaria seja escalável. Por isso que eu consigo fazer isso com software, com sites, com algum negócio na web. Então basicamente você sempre vai ter que se lembrar se o seu produto é escalável ou não, se você consegue repetir esse produto para várias pessoas. Eu criei lá um sisteminha online de controle financeiro. Se esse sistema é totalmente self-service, ou seja, o seu cliente, a empresa, a Hering, a Tauler, o Franz Café vai entrar lá, vai comprar, assinar o seu produto e vai começar a usar, você pronto, fez um negócio self-service que é escalável. Não importa se é 1 milhão ou 10 milhões, você vai ter mais ou menos o mesmo custo ali. Você talvez tenha que aumentar alguma coisa de servidor, de espaço dentro do servidor, mas não é um custo tão alto. E aí, quando a gente fala de startup, a gente fala de incerteza. Eu estou falando de inovação, eu estou falando de algo que talvez não exista. Estou falando de algo que as pessoas ainda não estão acostumadas. Então eu não tenho uma certeza absoluta de se isso vai ter retorno. E aí, onde entra o dinheiro? Onde entra a parte legal, mas não tão fácil de chegar? Investidor anjo é aquele empreendedor que já teve uma carreira ali de sucesso. Hoje ele tem um dinheiro lá na poupança, não sei aonde, em imóveis, gado, em soja. E esse cara está disposto a tentar novos investimentos, a tentar achar coisas que dão mais dinheiro do que 0,6 da poupança lá, ou bolsa de valores, que tem um risco envolvido ali muito grande também. E aí ele investe numa galera ali que está fazendo um bagulho legal e ele quer colocar dinheiro para que isso gere muito mais grana. Foi o que aconteceu com o Facebook, que eles tiveram uma grana inicial que ajudou eles a bombarem em mais lugares do mundo. Esse investidor anjo, geralmente ele não faz um investimento sozinho. O investidor anjo, ele compartilha o risco. Então,
É muito mais fácil eu compartilhar com 5 outros investidores o risco de investir numa ideia de um amigo aqui do que eu sozinho, porque eu vou ter 100% de risco. Então, se eu tenho mais 5 pessoas, eu só tenho 20% de risco. E aí eles juntam, por exemplo, cada um desses 5 dá 50 mil reais. Eu tenho 250 mil reais que eu vou investir nesses caras e eles vão gastar da forma que eles bem entenderem, só que focado em resultado, porque eu espero o resultado, lógico. E esse investidor, pelo menos um dos investidores, tem que estar a 1 hora de distância desses empreendedores. Então isso já significa muito sobre investimento, que é aquele cara que tem que estar perto, tem que estar ali à disposição, tem que ser um conselheiro. Então tem um outro tipo de investimento chamado Smart Money, que às vezes não é grana que você precisa, é do contato do CEO da Hering, que é um cara que vai colocar você para falar com o gerente geral da Natura. Então esse Smart Money às vezes é muito mais valioso que dinheiro em si. Então hoje, quando você fala sobre o mundo digital, de empreender no mundo digital, você tem 3 recursos super escassos: tempo, dinheiro e atenção. Então o investidor ele pode entrar com um desses 3 recursos escassos. Se ele não tem tempo e não tem atenção, não tem tempo e não tem como te dar atenção, ele vai te dar dinheiro. Se ele não tem dinheiro, ou às vezes ele tem dinheiro, mas você ainda não está preparado para isso, você precisa crescer um pouco mais, ele vai lá e te dá atenção. Ou ele te dedica tempo, sendo seu vendedor, sendo seu sócio. Então o sócio hoje é basicamente um investimento de tempo. Você vai comprar o tempo do cara para apostar numa nova coisa. Então se você não conseguir conquistar o seu sócio, pode ter certeza que você não está muito bem. Porque nem seu sócio, nem sua mãe se conseguiu convencer, imagina convencer um cliente a te dar dinheiro para entregar aquilo. Então é muito mais difícil. Então esses recursos escassos que a gente procura quando a gente está fazendo um negócio web. Venture Capital, que é o VC, né? Não é o você no MSN, não, é o VC. É aqueles caras um pouco mais parrudos, que aí já passa de 400, 500 mil reais até milhões. Então o Facebook, a história dele foi parecida. Eles receberam um primeiro investimento de uns 4 investidores anjos, colocaram 500 mil dólares na mão deles, e aí depois eles receberam alguns milhões para expandir a operação para todos os continentes do mundo, e assim o Facebook virou o que é hoje. Então esses caras ajudam muito quando o assunto é dar o pontapé, é dar aquele chute na bunda para o cara poder voar e poder alcançar mais lugares, mais clientes que eles têm. Então, qual que é a dica? Encontre uma turma, junte pessoas. Se você tem uma ideia, tenta convencer primeiro esses caras a compartilharem a sua ideia. Esse é o tripé fundamental que a gente tem em uma startup, em um negócio web, que é o cara que deixa tudo bonitinho, que é o design, que faz tudo ser um encanto e fazer com que a experiência do cara que vai usar, que o usuário que vai entrar ali seja boa. Tem um cara de negócios, que é o cara que vai vender, que é o cara de pau, sou eu. E tem o cara programador, que são os caras que fazem funcionar, que são os caras que fazem um software dar certo, que é toda a inteligência, o algoritmo que tem por trás daquele software. Então hoje é muito fácil você encontrar isso. Startup MS ajuda a fazer essas pontes. Quinta-feira agora a gente tem uma reunião lá na Associação Comercial. Tá toda essa galera lá, então eu vou ter programador que está procurando gente com boa ideia, eu vou ter cara de negócio que está a fim de vender um software bacana, então tem designers lá, é um pouco menor a quantidade de designers, a gente tem muito programador, bastante cara de negócio, mas dá para encontrar designers também, então a gente sempre tenta fazer essa ponte do Startup MS. Depois de encontrar sócios, vai ler um pouquinho, vai estudar. Nenhum empreendedor é bom sendo só um empreendedor fantasma. Então tem esses 2 livros aqui, ó. Naquela livraria lá da ponta, perto do Habib's, lá tem esse livro em português, chamado Startup Enxuta. Se não me engano é R$29. É o livro mais foda que vocês vão encontrar para começar um novo negócio na internet. Basicamente ele dá 3 passos para você. Ouve o cliente e ouve o cliente. Então sempre quem tem a razão é o cliente, porque é ele que vai pagar depois. Mas não necessariamente você tem que fazer tudo que ele pede. Mas faça e pergunte para ele sobre as demandas antes de criar na sua cabeça aquele produto, serviço lindo. Depois, faça desenvolvimento ágil. É aquilo que eu falei, testar. Eu fiz um negócio, não deu certo, eu já troco, eu altero, eu modifico, eu vou testando e implementando. E use a tecnologia como commodity. A gente tem um exemplo de uma startup sul-mato-grossense chamada Namoro Fake.
Quem viu ali alguma notícia de um site que aluga namorada de mentirinha? Alguém viu aí? É uma startup aqui no Mato Grosso do Sul, é associada no Startup MS. E basicamente o que ele fez? Criou um sitezinho lá em Joomla. Joomla é uma plataforma gratuita de você colocar um site no ar, igual WordPress, Blogger, você tem alguns aí. Ele colocou lá, colocou 3 planos. Quando a pessoa clicava em comprar, ela ia para um Google Docs. Tá até ali escrito, ó, Google Docs. O que é Google Form, desculpa. É um formulário feito pelo Google, que é como se fosse um questionário ali que você digita, daí ele falou, ó, você tem interesse em comprar uma namorada, uma ex-namorada, uma namorada de R$99, então tinha os planos lá, você marcava e deixava seu e-mail e pronto, comprava. Ele recebia isso, daí tinha lá, cai como se fosse uma planilha de Excel, cai todos os e-mails lá, ele teve em 2 dias 600 pessoas para comprar, por causa da exposição de mídia. Só 2 pessoas de Campo Grande foram parar no Washington Post. O Bernal, quando ele quis fechar o YouTube, e o Flávio, que é um empreendedor aqui do Startup MS, que criou esse site de namorada fake, né? Namorada de mentirinha. Então, vamos ver se vocês conseguem chegar lá no Washington Post, ser o terceiro Campo Grandense a chegar no Washington Post. E aí o que ele fazia? Recebia esses e-mails e ele começava a mandar o boleto pelo PagSeguro, que também é gratuito, que você vai lá, coloca no e-mail do cara, mandaram uma fatura de R$10 e ele começou a mandar loucamente, fazendo tudo manual. Então a gente tem alguns eventos que a gente ensina a galera a fazer isso, chama Startup Dojo, que ensina você a chegar num produto e fazer um concierge, que é algo personalizado. É algo que você acha que tem um software super inteligente por trás, mas não tem. Como que o Google começou a ser tudo que eles são? Eles tinham um monte de chineses assim, ó, uns 500 chineses, aí alguém digitava ali, o que é geografia? Aí um chinês entrava na Barça, geografia, entregou a busca. É assim que ele entregava o produto. Depois você faz no software. Depois você tem pessoas querendo pagar por isso, pessoas querendo entregar. Mas enquanto você não tem, faça tudo manual. Então use a tecnologia como commodity. Não seja aquele programador cabeça fechada que vai ficar codando 8 meses e aí quando ele vai lá e apresenta para o cliente, o cara fala, puta, que merda isso, eu não quero isso, não quero comprar. Então tem muita gente que cria produtos assim. Então a gente ajuda você a fazer o inverso, tá? Aqui está o ciclo do que você tem que fazer, que ensina nesse livrinho lá, que é o livro mais fantástico. Você fica meio louco depois que você lê esse livro. Você tem a ideia, constrói, coda, mensura, tem dados e aprende. E aí faz esse ciclo. Então, quanto mais rápido você faz esse aprendizado, melhor é o seu desenvolvimento do seu produto, do seu serviço. Então, esse é o objetivo de fazer uma startup, é criar, experimentar e aprender com isso. Então toda vez que há um aprendizado, há um loop desse processo de Lean Startup, que é Startup Enxuta. Tem outro livro bacana também, o Sebrae está trabalhando bastante isso agora, Business Model Generation, que é o modelo de negócio inovador, que basicamente fala para você usar esses 9 blocos. Então com post-it, você escreve no post-it ali, em vez de você ficar um mês lá fazendo um plano de negócio só na ideia, você escreve ali, porra, quem que é meu cliente? Como que eu vou chegar nesse meu cliente? O que que eu entrego para o meu cliente? Como que eu me relaciono com esse cliente? E depois, quais são as atividades, os recursos e os parceiros que eu vou ter nesse negócio? Como que eu ganho dinheiro? Como que eu ganho dinheiro? Como que eu gasto dinheiro? Então, basicamente, num quadrinho só, você consegue com post-it colocar ali e colar e rapidão você já tem a ideia de negócio em vez de ficar fazendo o tal do plano de negócio. Que não deixa de ser importante, mas não é agora que você precisa dele. Plano de negócios você tem que fazer baseado no passado, e não baseado em futuro. Porque o futuro, todo mundo consegue viajar na maionese. Eu, ano que vem, vou ter 1 milhão de clientes. Eu vou ter 10 mil reais por mês de receita. Baseado em que você está falando isso? Em achismo. Então tudo que é achismo não é startup. Startup é baseada em dados reais, dados concretos, em passado consolidado do que futuro totalmente viajado. Então isso é uma coisa que a gente sempre prega para você usar um plano de negócio depois que você já está dando certo, você sabe qual que é a receita de bolo, você sabe que se você colocar 1 aqui, você vai tirar 2 daqui. Então quando você souber disso, você faz um plano de negócio e aí você apresenta para um fundo de investimento, que é quem vai entrar com grana no seu negócio.